Muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Roda de Entrevista, o atrativo de toda terça-feira, 9h35 da noite, aqui na TV Brasil Central. Estamos saindo de um processo eleitoral amplo, que deixou números expressivos e algumas interpretações muito importantes para serem feitas. Por isso, temos aqui um especialista na matéria. O nosso convidado de hoje é Silvio Costa, cientista político, estudioso, conhece a fundo dessa situação e vai nos ajudar aqui a definir certas situações para que o eleitorado entenda esse fenômeno, esse processo e já vá se preparando, porque todos serão chamados aqui em Goiás, pelo menos, serão chamados às urnas novamente no próximo dia 31 para o segundo turno, que vai eleger o governador do estado e o presidente da República. Comigo para essa entrevista, Tairone de Martino, jornalista, colega e jornalista Elmiton Prateado, também bacharel em Direito, Elisângela Vieira, querida amiga da UCG TV, e o Charles Daniel, do jornal O Hoje. Silvio Costa, um prazer tê-lo aqui. Qual que é a primeira leitura que você faz desse processo eleitoral que, para a surpresa de muita gente, mandou para o segundo turno a sucessão no governo de Goiás e na presidência da República? Boa noite. Boa noite aos entrevistadores, boa noite a todos os telespectadores. Espero poder contribuir hoje com esse debate para um melhor entendimento da situação política do país. Houve algumas surpresas de última hora. Porém, se estivéssemos acompanhando no dia a dia o que estava ocorrendo, nós já percebíamos uma certa tendência para segundo turno, seja a nível nacional e seja a nível do Estado. Não é? Inicialmente se tentou criar uma imagem de que a eleição seria decidida em primeiro turno aqui no estado de Goiás e os indicadores, dado a aceitação do presidente Lula, a própria campanha como foi feita, também se criou uma expectativa de que seria resolvida no primeiro turno. Porém, alguns indicadores, nas 2 últimas semanas, contribuíram para alterar significativamente e que deu o resultado que deu. Não é? Claro que quando as eleições decidem no primeiro turno, as bases de compromisso, as bases de aliança, de acertos políticos se dá de uma determinada forma. E quando ela é realizada em segundo turno, pressupõe alguns acordos que devem ser refeitos, algumas alianças serem refeitas, novas forças serem incorporadas. Então é interessante observar que no Brasil, nesse período da redemocratização, que tem ocorrido sistematicamente segundo turno. Segundo turno em função muito do jogo político, da correlação de forças entre aqueles que estão disputando no primeiro turno. Não é? Então, claro que nós vamos observando nas últimas 2 semanas, seja nessas eleições e nas eleições passadas, que alguns indicadores vão alterando e vão configurando uma realidade um pouco diferente que às vezes as pesquisas não conseguem captar. Não é? No caso específico do segundo turno a nível nacional, se nós observarmos uma grande emissora de televisão, que tem uma grande influência, jogou sistematicamente a questão do meio ambiente no ar. Por outro lado, abriu muito espaço a uma determinada candidata, no caso a Marina. Então, criou um certo sentimento de simpatia à defesa do meio ambiente, à questão ecológica, e vinculando essa candidata, porque no fundamental foi uma candidatura que tinha por objetivo criar essas condições para que não houvesse a decisão em primeiro turno, ou seja, que não fosse uma eleição de caráter plebiscitário. Agora, inevitavelmente, nesse segundo turno será uma eleição plebiscitária, né? Sem dúvida. Agora, para o senhor, o que surpreendeu mais? A eleição ir para o segundo turno em Goiás ou no Brasil? Eu diria que, para mim, não houve surpresa. Né? Tudo indicava, as pesquisas a nível nacional, que seria realizado e decidido em primeiro turno. Porém, os dados, as informações, os números estavam muito contraditórios. E se nós observarmos qual era o que estava ocorrendo a nível da sociedade, esse exemplo que eu coloquei para vocês, não é? Quer dizer, de uma rede de televisão de grande influência, assumiu uma posição muito hábil de favorecimento à candidatura da Marina, não é? Por outro lado, veja, houve todo um esforço de chamamento para não decidir no primeiro turno.
E aí envolveu outros aspectos, por exemplo, setores evangélicos, setores católicos, o debate sobre a questão do aborto foi colocado muito na internet, funcionou muito isso pelas informações que tivemos. Várias igrejas realizaram reuniões indicando o voto não na Dilma, não é? Então, houve uma série de elementos nas 2 últimas semanas que foi alterando esse quadro. Você acha que isso pode ter papel preponderante na decisão do eleitorado nesse segundo turno? Ou será possível para a Dilma estancar essas 2 sangrias na sua candidatura? Olha, Eu me refiro a 2 assuntos em especial. Primeiro, dizerem que ela é favorável ao aborto. Isso aí realmente estava no programa do partido mesmo, da candidatura dela mesmo. E segundo, uma conversa apócrifa dando conta de que ela teria dito que nem Jesus Cristo tiraria a vitória dela. Veja, são 2 informações que não correspondem à verdade. Primeiro, não tem nenhum documento, não tem nada que comprove que ela tenha feito essa afirmação, não é? Então, tudo indica que foi, de fato, feita com esse objetivo de tentar indispor o eleitorado evangélico, católico, a não votar, não é? E, por outro lado, você disse a defesa do aborto, não existe, pelo menos que eu conheço, nenhum partido político, nenhum candidato defende o aborto. A defesa é da descriminalização do aborto, que é outra coisa. Agora tratar muda. o aborto como uma questão de saúde pública. É muito diferente de defender o aborto e defender a descriminalização do aborto, tratando o aborto como uma questão de saúde pública. Então, agora tendo em vista que foram boatos, foram mentiras, ou seja, isso é possível para a campanha, no caso da Dilma, reverter isso, igual ele tinha perguntado? O cenário o cenário campanha agora, muda Sim. tudo. Qual que seria a possível. estratégia para mudar isso? É possível. Quando se detectou essa tendência, houve uma reunião da Dilma, dos seus assessores mais próximos, aonde ela estabeleceu esse compromisso de que ela não era defensora do aborto, não é? E manifestou esse entendimento, questão de defesa da saúde pública, que ela não tomaria nenhuma iniciativa Professor, de enviar o site nenhum do projeto. jornalista Ricardo Noblar tem vídeo da candidata só defendendo que- o aborto em situações, claro, bem características, bem explicadas. Quando há risco para gestante, quando é fruto de estupro. Isso é da legislação. Ela fala da descriminalização, em nenhum momento fala que é só do aborto, não. Veja, Sim. então é preciso muito cuidado, porque aí envolve uma questão de fé, uma questão de emoção. Nós precisamos ter muito cuidado em tratar essa questão, porque senão nós jogamos num debate que é um debate estéril, que é o debate que fica ao nível das emoções. Uma questão que está na Constituição, não criminalização do aborto. É possível o aborto em determinadas situações? É possível, é legal. Mas nós temos vários exemplos que foram realizados. É legal. Outro é a defesa do aborto. E, nesse sentido, a defesa do aborto se entende como um método anticoncepcional. E o aborto não é um método anticoncepcional. Então, é preciso muito cuidado nisso. E, justamente, atuando nesse campo movediço da desinformação, se faz essa confusão, não é? E Agora, aqueles que defendem o preceito constitucional e entendem que a questão do aborto, em grande parte, para que mais de 200 mil mulheres que morrem por ano, ser tratado como uma questão de saúde pública. Em entrevistas ontem, todos os 2 candidatos, Serra e Dilma, disseram que eles têm políticas muito parecidas com a Marina, então acreditavam que a Marina estaria do lado deles. Os 2 disseram. A Marina tem política realmente parecida com algum dos 2 para eles fazerem esse tipo de afirmação? Olha, a política, a posição política, o programa, a campanha que é desenvolvida pela Marina, pela sua história, ela tem uma proximidade muito maior com o PT, com o presidente Lula e, consequentemente, com a candidatura da Dilma, né? Agora, essa definição, né, ela vai depender de uma série de entendimentos dentro do próprio PV, porque há posições, o PV também, como outros partidos, tem posições diferenciadas dependendo de cada estado, né? Para você ter uma ideia, o PV no Maranhão é capitaneado pelo filho do Sarney. No Rio de Janeiro. Não é isso? Então, quer dizer, o Rio de Janeiro já tem outra característica, em São Paulo já tem outra característica. Então, creio que o PV tem um imbróglio muito grande, não é? Para resolvido
como contornar esses diferentes interesses regionais para ter uma posição única. É bastante interessante essa observação sua pelo seguinte, o PV do Rio e o PV de São Paulo já se definiram pelo Serra no segundo turno. Os candidatos, Por quê? pelo menos. O Gabeira está sendo inclusive cogitado para ser o vice do Serra no segundo turno. O que é impossível, né? E São Paulo é o Feldman, que foi do PSDB, etc. Então, a Marina, a posição dela, a de hoje, é a seguinte, ela pode, inclusive, ficar fora desse processo. O partido toma uma posição, mas ela não. Ela tende à neutralidade absoluta, pelo menos a declaração dela de hoje. Veja aí, é uma situação extremamente difícil para o PV, porque se embarca na candidatura do Serra, ele vai dividido, porque tem várias personalidades que participam, são membros do PV, que inclusive participaram do governo Lula, que é o caso do Gilberto Gil e uma série de outros, é o caso do ministro da Cultura, não é? Quer dizer, então eles vão manter uma posição que já vem tendo, não é? E para quem o eleitor, Silvio, para quem o eleitor da Marina vai? Que decisão esses quase 20%? Silvio, essa resposta você dará no próximo bloco. A gente volta já com roda de entrevista, que está conversando com o cientista político Silvio Costa.